Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 7, da palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por um sinal, por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Samaria já estava cercada há muito tempo, e o povo estava morrendo de fome e de sede dentro da cidade. E agora o Senhor está falando para Eliseu avisar o povo que no outro dia ia ter comida em abundância. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Então veja que o capitão já ficou fora da bênção, não é? Porque ele não creu, ele duvidou da palavra de Deus. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Por quê? Porque eles ficavam separados. A lepra nesse período, uma doença contagiosa, e todo mundo que tinha lepra tinha que ficar fora do arraial, fora da cidade, fora do acampamento. E os homens estavam lá na porta, os 4 leprosos, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Morrer de fome? Aí eles tiveram aqui um desejo. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Ele já não tinha mais uma escolha, não é? Não podia entrar em Samaria, tinha fome. Se for possível, podiam morrer. Eles escolheram ir para os Círios. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Maravilha, não é? O Senhor fez aqui um barulho do exército e o povo fugiu. É assim que Deus faz com aquele a quem Ele ama. Enquanto eles estão buscando a presença de Deus para socorrer, Ele envia o livramento. Não houve nenhuma guerra aqui. O próprio Senhor fez eles ouvirem os ruídos de um grande exército e eles ficaram com medo e fugiram. É assim que Deus faz com aqueles que são inimigos da palavra de Deus e que nos perseguem por causa da fé. O Senhor faz esses ruídos acontecerem na vida das pessoas, para que elas fujam. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram noutra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas. E nos calamos: se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Veja que era tanta abundância, era um exército inteiro que largou tudo para trás. Largou os animais, a comida, as vestes, largou tudo lá nas barracas. Mas era de um exército, eles não davam conta de pegar tudo aquilo ali. Então veja que quando a bênção do Senhor chega na nossa vida, nós não damos conta de reter. Então nós precisamos distribuir as bênçãos que o Senhor nos concede. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, vamos lá na casa do rei e vamos anunciar. Versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não há ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados. Veja que vão ganhar agora aqui um grande exército de cavalos, né? Bem tratados. Jumentos atados e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber
o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então o rei achou que aquilo era uma armadilha, mas isso aqui era o cumprimento da palavra que o Senhor tinha falado por meio de Eliseu no dia anterior. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou ali dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu. Como falara um homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. E você também vai ser atropelado e morto? Ou você vai crer e vai desfrutar das bênçãos do Senhor, das riquezas do Senhor, do suprimento que Ele está nos enviando cada dia? Nós hoje precisamos crer nessa palavra, que o Senhor é aquele que vai nos enviar o socorro na hora da nossa angústia, mesmo na hora da fartura. Ele vai enviar mais fartura ainda. Aqui o capitão falou que se Deus abrisse as janelas, não ia dar para todo mundo comer, as janelas dos céus. E lá em Malaquias o Senhor fala sobre dízimos e ofertas. Ele fala que quem vive essa realidade, o Senhor abre essas janelas. Que o Senhor possa nos levar por esse caminho, de nós levarmos os nossos dízimos à casa de Deus. E a casa de Deus são as pessoas que têm a vida de Deus. O Senhor não quer que nós levemos os nossos dízimos e ofertas para as religiões, para o sistema religioso. Deus quer que nós levemos para as pessoas que têm Ele dentro de si, para que as pessoas recebam o suprimento material. E o Senhor falou que se nós fizermos isso, nós poderíamos fazer prova dele. Mas é melhor nós não fazermos prova do Senhor. Veja que o capitão aqui fez uma prova e morreu. É melhor nós crermos: Senhor, se o Senhor quiser usar de misericórdia para conosco, nós recebemos as tuas bênçãos. Amém? Senhor, nós cremos que essas janelas estão sempre abertas para todos os teus filhos que te amam, te adoram, te buscam, te servem e não se esquecem, Senhor, da tua casa, que são os teus filhos na face da terra. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a tua palavra e também a levarmos o suprimento para as pessoas. Nós queremos viver na tua presença cada dia, todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos receber esse livramento que o Senhor enviou para Samaria. Senhor, nós cremos em Ti, que o Senhor é aquele que cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, a andar na Tua presença cada dia. Amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença dEle, uma ótima semana. Vamos servir a Deus cada dia. Não vamos ficar presos em Samaria. Vamos sair nos arraiais que se levantaram contra nós e vermos o que é que Deus fez, o que é que Ele preparou para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor.